Por 12 anos, a poeira que se assentou sobre o ateliê de Lúcia Alvarenga permaneceu como uma testemunha silenciosa e incorruptível. Uma fina camada cinzenta que cobria os potes de pigmentos minerais, os pincéis de pelo de Marta alinhados em um pote de cerâmica e as lascas de madeira de cedro espalhadas pelo chão, preservando a cena de um trabalho interrompido com uma brutalidade que não deixou marcas de sangue, apenas de intenção. O cheiro de água rasa e óleo de linhaça, antes a alma daquele lugar, há muito fora substituído pelo odor frio e mineral da ausência, um perfume de pedra e tempo estagnado. Aconteceu em Ouro Preto, em um agosto frio e úmido de 2013. E como a própria cidade, o caso se tornou uma relíquia, um labirinto de ladeiras íngremes, becos escuros e segredos de pedra que o tempo se recusava a entregar. Lúcia Alvarenga, aos 38 anos, era uma anomalia em Ouro Preto. Não era uma turista deslumbrada pelo brilho barroco, nem uma herdeira das famílias tradicionais que sussurravam seus sobrenomes nos casarões coloniais. Era uma forasteira, uma paulistana de alma técnica e coração apaixonado, considerada uma das mais brilhantes restauradoras de arte sacra de sua geração. Possuía mãos firmes, capazes de manejar um bisturi com a precisão de uma neurocirurgiã, e um olhar que enxergava para além da pátina do tempo, buscando a pincelada original do artista, a história contida em cada fissura da madeira. Havia se mudado para a cidade há 2 anos, atraída por um projeto que considerava o desafio de sua vida, a restauração completa do acervo da igreja de Nossa Senhora das Mercês de Baixo. Era uma capela esquecida pelos roteiros turísticos, ofuscada por suas irmãs mais famosas, mas cujo patrimônio, segundo Lúcia, era um tesouro à espera de redescoberta. Seu trabalho se concentrava em uma imponente imagem de Santa Bárbara, esculpida em cedro no século XVIII. A peça estava em um estado lastimável, carcomida por cupins e desfigurada por camadas de repintura grosseira que escondiam a delicadeza original da obra. Para Lúcia, restaurar aquela santa, a padroeira dos mineiros e protetora contra tempestades, era um diálogo direto com a alma atormentada e resiliente de Ouro Preto. Ela montou seu ateliê em uma sala fria e úmida, anexa à sacristia, um espaço de paredes de pedra e chão de tábua corrida, onde passava dias e noites em um silêncio monástico, rodeada por seus instrumentos e pelo eco distante dos sinos que ditavam o ritmo da cidade. Foi numa terça-feira, quando uma névoa densa desceu das montanhas e engoliu as torres das igrejas, que Lúcia encontrou o que não procurava. Ao realizar um exame de ultrassonografia na base da estátua para mapear as galerias de cupins, o monitor revelou uma anomalia. Uma cavidade interna, um oco perfeitamente retangular que não era obra de insetos. Não era um dano, era um segredo. Com a respiração suspensa e a perícia de quem desarma uma bomba, ela passou horas removendo uma minúscula seção da base e então encontrou um compartimento secreto, selado com cera de abelha enegrecida. Lá dentro, envolto em veludo puído, estava um objeto que fez o tempo parar, um pequeno códice de capa de couro com páginas de pergaminho amarradas por uma fita de seda desbotada. As páginas estavam cobertas por uma caligrafia fina e precisa, em latim e português arcaico. Era um diário de um mestre artesão do ciclo do ouro, mas não um diário de trabalho. Era um registro de confissões, um mapa de pecados e, mais perigosamente, um livro-caixa de uma operação secreta que desviava ouro da coroa portuguesa. O códice detalhava rotas, nomes, compradores e, o mais impressionante, a localização de túneis e esconderijos subterrâneos usados para armazenar a riqueza contrabandeada, uma rede que conectava igrejas, casarões e antigas minas. Lúcia sabia que tinha em mãos um documento que poderia reescrever parte da história da Inconfidência Mineira, provando que a revolta também tinha uma face de crime organizado e, ao mesmo tempo, apontava para um tesouro que muitos acreditavam ser lenda. Naquela tarde, ela procurou o padre Matias. "Padre, acredito que encontrei algo de importância histórica fundamental", disse ela, a voz vibrando de excitação contida. "Preciso de alguns dias para analisar antes de comunicar ao IFAM." O padre, um homem de 70 anos cuja fé já se misturava ao ceticismo, apenas anuiu. "Tenha cuidado, minha filha.
Ouro Preto tem mais segredos do que ouro, e alguns segredos preferem ficar enterrados. A última pessoa a vê-la com vida foi seu Afonso, o sacristão. Ela ouviu sair por volta das 10 da noite, atravessando o adro da igreja. Ela parecia que flutuava, disse ele mais tarde em depoimento. Tinha os olhos brilhando de um jeito que nunca vi, como se tivesse encontrado a alma da cidade, mas tinha uma sombra de medo também, uma pressa no jeito de andar. Ele também mencionou, quase como um pensamento tardio, ter visto um sedã escuro, talvez um Opala, parado no beco ao lado da igreja, um carro que não pertencia a ninguém da vizinhança. Na manhã seguinte, Lúcia não apareceu. Padre Matias, após várias ligações não atendidas, foi até o ateliê. A porta estava destrancada. A cena lá dentro era de uma desordem silenciosa. Livros estavam fora das estantes, gavetas abertas e uma mancha de pigmento, sombra queimada, se espalhava pelo chão. Não era vandalismo, era uma busca precisa e profissional. A bolsa de Lúcia, com carteira e celular, estava sobre uma cadeira intocada, mas o códice havia desaparecido. O caso caiu nas mãos do inspetor Drummond da Polícia Civil, um homem de Ouro Preto, cético e perspicaz, que conhecia o silêncio de suas pedras. Ao chegar ao ateliê, ele sentiu o ar pesado daquele lugar. Analisou a cena e soube que não era um crime comum. Não foi um ladrão, foi um especialista, disse ele ao seu assistente. Sabiam exatamente o que procurar. Ele entrevistou o padre e em seguida o sacristão. A menção ao carro escuro fez seus instintos apitarem, mas sem placa, sem testemunhas, era apenas um fantasma na névoa. O que era concreto era o vazio. Lúcia Alvarenga, a mulher que trouxera luz a uma obra de arte esquecida, havia sido engolida pela escuridão da história que descobriu. Alguém entrou naquele ateliê procurando uma única coisa, e para garantir que o segredo do códice permanecesse em silêncio, sua descobridora também precisou desaparecer. Naquele dia, a poeira começou a assentar, iniciando um silêncio que duraria mais de uma década. Enquanto uma pergunta ecoava sem resposta. O que estava escrito naquelas páginas que valia mais do que uma vida? Capítulo 2. As raízes do silêncio. As primeiras 48 horas de uma investigação de desaparecimento são uma corrida contra o esquecimento, uma batalha para capturar os ecos de uma vida antes que se dissipem. O inspetor Drummond sabia disso. Ele moveu-se com uma urgência fria e metódica, blindando-se contra o folclore e o pânico que já começavam a serpentear pelas ladeiras da cidade. Ouro Preto, ele sabia, era um lugar que se alimentava de histórias, e ele precisava de fatos. Seu primeiro passo foi isolar o ateliê e a sacristia, transformando a antiga igreja em uma cápsula do tempo. A equipe de perícia de Belo Horizonte chegou no início da tarde, trazendo equipamentos que pareciam alienígenas naquele ambiente do século XVIII. Eles examinaram cada centímetro do ateliê. O resultado foi frustrante e revelador. Não havia impressões digitais de desconhecidos, nem um fio de cabelo que não pertencesse a Lúcia ou ao padre, nem um sinal de entrada forçada. A mancha de pigmento no chão foi analisada. Era apenas tinta, provavelmente derrubada por quem revirou o local. Quem quer que tenha entrado ali, usava luvas e se movia com o cuidado de quem não queria deixar vestígios. Era a assinatura de um profissional. A segunda frente de Drummond foi a humana. Ele interrogou novamente Padre Matias e seu Afonso, desta vez na frieza da delegacia, longe da influência sagrada das paredes da igreja. Com o padre, foi mais incisivo. Padre, preciso que se lembre de cada palavra. Lúcia mencionou nomes, símbolos, rotas, qualquer coisa que estivesse naquele documento? O padre, um homem acostumado a ouvir confissões, parecia desconfortável no papel de quem deve confessar. Ele torcia as mãos, o olhar perdido nas rachaduras da parede. Inspetor, ela estava exultante. Falou sobre uma confraria secreta, sobre ouro que não foi quintado. Mencionou um nome, Infante de Almeida, que seria o autor do diário, mas falou como historiadora, não como alguém que se sentia em perigo. Pelo menos foi o que pareceu. O padre omitia algo, Drummond sentia, não por malícia, mas talvez por um medo antigo, institucional, de escândalos que pudessem manchar o nome da igreja. Com o sacristão, a conversa foi mais produtiva. Drummond pediu que ele descrevesse o sedã escuro novamente, cada detalhe. Era um Opala com certeza, preto ou azul marinho,
A luz do poste era fraca. O carro era antigo, mas bem cuidado, brilhava. Não via a placa, estava suja de barro. Mas viu uma coisa quando ele manobrou para sair do beco. Tinha um adesivo pequeno no vidro traseiro, um triângulo dourado. Parecia o símbolo de alguma fazenda ou empresa, de empresas antigas de mineração e de fazendas históricas. Era um trabalho de agulha no palheiro. O passo seguinte foi a pousada onde Lúcia morava. Seu quarto era um reflexo de sua mente, organizado, funcional, com pilhas de livros sobre a história de Minas Gerais, metalurgia colonial e a simbologia do arte barroco. Sobre a escrivaninha, um livro estava aberto marcado com várias anotações. O título era Confrarias e Ordens Terceiras em Vila Rica. Um parágrafo estava sublinhado a lápis, descrevendo a Ordem Terceira do Carmo, uma irmandade leiga historicamente ligada à Igreja das Mercês de Baixo, composta nos séculos XVIII e XIX pelos mais ricos e poderosos homens da cidade. Na margem, a caligrafia de Lúcia, Infante de Almeida, mestre. Será que a ordem era a fachada para a Operação do Ouro? Ela estava conectando os pontos. O códice não era um documento isolado. Era a chave para entender uma conspiração que se escondia sob o manto de uma irmandade religiosa. Drummond sentiu um arrepio. Aquelas confrarias haviam se transformado em famílias tradicionais, cujos descendentes ainda hoje detinham poder econômico e político na região. O que Lúcia descobrira não era apenas um segredo do passado, era uma ferida que, se exposta, poderia infectar o presente. A investigação de Drummond começou a esbarrar em muros. Muros de silêncio, de sorrisos polidos e de evasivas. Ao consultar historiadores locais e membros de famílias influentes, ele ouvia sempre a mesma resposta. Uma lamentação pela tragédia, um comentário sobre como Ouro Preto podia ser perigosa para quem mexe onde não deve e um desconhecimento conveniente sobre qualquer lenda de túneis ou confrarias secretas. A cidade, que vivia de sua história, parecia empenhada em manter a versão oficial intacta. Foi um antigo arquivista da Cúria, um homem que confiava em Drummond, que lhe deu o próximo fio. Inspetor, disse ele em voz baixa em um café afastado. Se quer saber sobre a Ordem Terceira e o tal Infante de Almeida, procure pelos Veiga Andrade. Eles não apenas são descendentes diretos de um dos membros fundadores, como arremataram boa parte das terras que pertenciam à igreja no século XIX. A fortuna deles não nasceu do café, nasceu do que já estava debaixo da terra. O nome caiu sobre a mesa como uma sentença. A família Veiga Andrade, a mais poderosa e reclusa de Ouro Preto. Seu patriarca, Coronel Afonso Veiga Andrade, um homem de 80 anos, era uma figura quase mítica, que raramente era visto em público, mas cuja influência era sentida em cada decisão política e econômica da cidade. O símbolo de suas empresas, um conglomerado de mineração e agronegócio, era um triângulo dourado, representando as 3 gerações da família. Drummond voltou para a delegacia sentindo o peso daquela revelação. Ele pegou o retrato falado, que a equipe fizera com base na vaga descrição de seu Afonso do motorista do Opala, um homem de meia idade, feições duras. Era um rosto genérico, mas agora, ao lado de uma foto de jornal do filho e herdeiro do coronel, Carlos Veiga Andrade, as semelhanças eram perturbadoras. O caso não era mais sobre um códice antigo, era sobre o legado vivo e perigoso daquele códice. Lúcia Alvarenga não havia sido silenciada por um fantasma do século XVIII. Ela havia sido apagada por uma força muito presente, uma família que por 200 anos vinha protegendo um segredo que valia muito mais do que ouro. Valia poder. E Drummond sabia que, ao seguir aquela pista, ele não estava apenas investigando um desaparecimento, estava declarando guerra às raízes mais profundas e sombrias de Ouro Preto. Capítulo 3. O peso do nome. Saber o nome do inimigo é uma vantagem tática, mas em Ouro Preto, o nome Veiga Andrade não era apenas um nome, era uma instituição, um brasão invisível cravado na pedra de cada casarão, em cada concessão de mineração, em cada decisão política sussurrada nos corredores da prefeitura. Investigá-los não era um procedimento policial,
era um ato de heresia. O inspetor Drummond, nascido e criado sob a sombra daquela influência, sabia que precisava se mover com a precisão de um ourives e a paciência de um monge. A guerra não seria travada nas ruas, mas nos silêncios dos arquivos e nos olhares velados da elite local. Ele iniciou sua ofensiva mergulhando no passado. Passou uma semana inteira no Arquivo Público Municipal, um casarão colonial de ar rarefeito e cheiro de papel e fungo. Fingindo uma pesquisa genealógica pessoal para não levantar suspeitas, ele pediu acesso aos registros de propriedade e testamentos do século XVIII e XIX. Em meio a caligrafias desbotadas e termos legais arcaicos, ele encontrou um padrão predatório. O nome de Infante de Almeida, o autor do códice, aparecia como testamenteiro ou comprador em uma série de transações imobiliárias que se seguiam a tragédias locais. Uma enchente devastava a parte baixa da cidade, e meses depois, Infante, em nome da Ordem Terceira do Carmo, adquiria os terrenos alagados por uma fração de seu valor. Um incêndio destruía uma quadra de casas comerciais e a família Veiga Andrade, descendente direta de Infante, surgia como a compradora das ruínas. A fortuna deles não fora construída, fora fagocitada sobre as ensas dos outros. Enquanto a trilha de papel revelava a ganância histórica, a trilha do presente era um beco sem saída. A investigação sobre o Opala escuro, com o adesivo de triângulo dourado, mostrou-se infrutífera. Drummond levantou a ficha de mais de 30 veículos semelhantes na região, mas nenhum estava ligado diretamente à família. Era um veículo fantasma, provavelmente com placa clonada, usado para o trabalho sujo e depois descartado. Ele sentia que batia contra um muro invisível, uma estrutura de poder polida por séculos de prática em ocultar os próprios rastros. Decidido a buscar uma perspectiva diferente, Drummond marcou um encontro com o Dr. Alceu, um renomado e temido historiador local, amigo pessoal do coronel Afonso Veiga Andrade. O encontro foi no solar do próprio historiador, uma biblioteca particular com milhares de volumes raros. O ar era pesado e Dr. Alceu, um homem de 80 anos, com olhos penetrantes por trás de óculos de aros de tartaruga, ouviu Drummond com uma paciência quase condescendente. Inspetor, Ouro Preto é uma cidade de camadas. O que você vê na superfície é apenas a camada mais recente. Abaixo dela, há outras, mais antigas e mais sombrias. A história das famílias fundadoras é a história de Minas Gerais, cheia de fé, ambição e violência. O que sua restauradora pode ter encontrado é apenas um eco dessas violências antigas. Ele fez uma pausa, seus olhos fixos em Drummond. Um conselho de quem ama esta cidade: ecos são feitos para serem ouvidos, não tocados. Há fundações que, se abaladas, podem derrubar a cidade inteira. A ameaça, elegante e acadêmica, foi perfeitamente clara. Drummond saiu do encontro com a certeza de que a elite da cidade formava uma falange, unida por segredos e interesses mútuos. Ele precisava de uma rachadura no muro, um delator, alguém de dentro que estivesse disposto a quebrar o pacto de silêncio. E ele sabia que em impérios familiares como o dos Veiga Andrade, sempre há ressentimento. Sempre há alguém que foi deixado para trás. Sua busca o levou a um nome: Benedito, um velho pedreiro e mestre de ofícios que havia trabalhado por mais de 40 anos na manutenção do solar principal dos Veiga Andrade. Fora dispensado há um ano, oficialmente por cortes de custos, mas os rumores diziam que ele vira algo que não devia. Ele o encontrou em uma casa humilde na periferia da cidade, um homem de mãos calejadas e olhar assustado. A conversa foi longa e difícil. Benedito, a princípio, negou saber de nada, mas Drummond viu o medo em seus olhos e apelou para sua consciência. Falou de Lúcia, de sua dedicação, do crime que fora cometido. Lentamente, o velho muro de medo de Benedito começou a ruir. Ele confessou: anos atrás, durante uma reforma na adega do solar, Carlos Veiga Andrade, o filho do coronel, o instruiu para selar uma passagem antiga no fundo da parede de pedra. Era a entrada de um túnel, seu inspetor, sussurrou Benedito, olhando para a porta como se temesse ser ouvido. Antigo,
todo de pedra. Dava para sentir o ar frio vindo de dentro. O seu Carlos disse que era por segurança, para evitar umidade. Mas o trabalho foi estranho. Ele ficou lá todo o tempo, me vigiando, e mandou que eu usasse um tipo de argamassa antiga, para que a parede parecesse que nunca tinha sido mexida. Benedito contou que na semana do desaparecimento de Lúcia, viu o mesmo Opala preto que Drummond descreveu entrando na propriedade dos Veiga Andrade de madrugada. No dia seguinte, Carlos o procurou e lhe ofereceu uma grande quantia em dinheiro para que ele se aposentasse e se mudasse da cidade com a família. Foi um pagamento pelo meu silêncio, eu sei. Mas eu tenho medo, seu inspetor. Essa gente são donos da vida e da morte por aqui. Era a ponte que Drummond precisava. Uma testemunha que ligava Carlos Veiga Andrade a um túnel secreto e a um ato de intimidação. A rede subterrânea descrita no códice era real. A investigação agora tinha um foco geográfico: o solar dos Veiga Andrade. Na noite seguinte, Drummond, sozinho e a paisana, fez um reconhecimento discreto do perímetro da vasta propriedade. Ele notou que a segurança era pesada, mas havia um ponto cego, perto do antigo aqueduto nos fundos do terreno. Ele sentiu que estava se aproximando. No entanto, seus inimigos eram mais rápidos. Ao voltar para seu pequeno apartamento, a sensação de violação foi imediata. A porta estava trancada, como ele deixara, mas o ar dentro estava diferente. Ele sacou a arma, moveu-se em silêncio pelos cômodos. Nada parecia fora do lugar, até que entrou em seu quarto. Sobre a mesa de cabeceira, ao lado de um porta-retrato, estava o aviso. O porta-retrato continha uma foto de sua filha adolescente sorrindo. E cravado no centro da imagem, atravessando o rosto sorridente dela, estava um pequeno e delicado cinzel de restauração idêntico aos que Lúcia usava. O medo, um sentimento que Drummond raramente se permitia, o visitou naquela noite. Era um medo frio, calculado, que vinha com a certeza de que seus inimigos não tinham limites. Eles não apenas apagavam pessoas, mas profanavam o que elas mais amavam. A investigação deixara de ser um trabalho, tornara-se pessoal. E Drummond, olhando para o rosto de sua filha violado por aquela lâmina, jurou a si mesmo que derrubaria aquela muralha de silêncio, nem que fosse a última coisa que fizesse. Capítulo 4. O mapa dos ossos. O medo é um ácido. Ele pode corroer a coragem ou pode queimar as dúvidas, deixando para trás apenas a clareza fria e afiada da convicção. Para o inspetor Drummond, o cinzel cravado na foto de sua filha foi esse catalisador. Naquela noite, ele não dormiu. O medo inicial deu lugar a uma fúria gelada, uma certeza de que estava lidando com um inimigo que não apenas matava, mas se deleitava em profanar o que era sagrado. A primeira ligação que fez, antes mesmo de o sol nascer, foi para sua ex-esposa. A conversa foi curta e tensa. Ele não deu detalhes, apenas inventou uma história sobre uma ameaça de gangues da capital se espalhando pelo interior. Leve nossa filha e vá para a casa de sua irmã no litoral. Fique lá. Não me ligue. Eu ligo quando for seguro. A hesitação na voz dela foi vencida pela urgência na dele. Ele sabia que acabara de colocar sua família em uma gaiola dourada, mas era a única forma de garantir que não se tornassem o próximo alvo. Com a segurança de sua filha garantida, Drummond voltou-se para a guerra. Ele entendeu que o tempo da sutileza havia acabado. A família Veiga Andrade havia violado a regra não escrita, trazendo a batalha para o seu lar. Agora, ele faria o mesmo. Sua estratégia mudou. Não mais buscaria uma prova para conseguir um mandado. Ele encontraria um caminho alternativo para invadir a fortaleza do inimigo. E a chave para isso eram os túneis. Ele sabia que voltar aos arquivos públicos era inútil e perigoso. A informação que precisava estava em coleções particulares, trancada em bibliotecas de casarões que nunca abriam suas portas. Ele precisava de uma chave, e essa chave era o medo. Na manhã seguinte, fez uma visita não anunciada ao historiador, Dr. Alceu. Desta vez, não houve polidez. Drummond encontrou o velho em seu jardim de inverno e foi direto ao ponto. Dr. Alceu, a conversa que tivemos foi muito esclarecedora.
Começou Drummond a voz calma, mas com um subtexto de aço. Falamos sobre fundações que não devem ser abaladas. Acontece que alguém tentou abalar as minhas. Ele colocou sobre a mesa uma cópia da foto de sua filha com o cinzel. Isso foi deixado no meu apartamento ontem. Um recado claro, enviado por seus amigos, os Veiga Andrade. O historiador empalideceu, a xícara de chá tremendo em sua mão. Eu não tenho nada a ver com isso, inspetor. Ainda não, corrigiu Drummond. Mas se eu descobrir que o senhor sabia de algo e se calou, a nossa conversa passará a ser sobre obstrução de justiça em um caso de homicídio. E eu garanto que a reputação de um homem, por mais antiga que seja, não resiste a esse tipo de mancha. Ele se inclinou para a frente. Eu sei que o senhor possui uma das maiores coleções de cartografia colonial de Minas. Preciso de um mapa. Um que não esteja nos arquivos públicos. Um que mostre a rede de túneis sob esta cidade. O verdadeiro mapa. O blefe, se é que era um, funcionou. O medo da desonra pública foi mais forte que a lealdade aos Veiga Andrade. Após longos minutos de silêncio, Dr. Alceu o guiou até um cofre escondido atrás de uma estante de livros. De lá, retirou um rolo de pergaminho amarelado e frágil. O mapa dos ossos, sussurrou ele. É como o chamavam. Mostra as passagens subterrâneas que ligavam as igrejas e os solares dos homens mais ricos. Era a rota do ouro e dos segredos. Use-o com cuidado, inspetor. Há lugares aí embaixo onde a luz não entra há 300 anos. De volta à delegacia, Drummond estudou o mapa. Era uma obra de arte e um documento de uma complexidade assustadora. A rede de túneis era mais extensa do que qualquer lenda sugeria. Um labirinto sob a cidade. E como Benedito havia dito, uma das ramificações principais passava diretamente sob o solar dos Veiga Andrade. A entrada na propriedade estava marcada com uma cruz, mas o mapa revelava outras 3 entradas esquecidas. Uma na cripta de uma capela abandonada no Morro da Queimada, outra no porão de um antigo armazém do governo e uma terceira, quase ilegível, marcada como Respiradouro, em um ponto isolado da mata nos arredores da cidade. Drummond sabia que não podia usar sua equipe oficial. O risco de um vazamento era muito alto. Ele precisava de lealdade absoluta e de habilidades específicas. Ele convocou 2 homens de sua extrema confiança. O primeiro era Sargento Neves, um jovem policial de sua equipe, forte, silencioso e com uma lealdade inquestionável a Drummond. O segundo era um contato do Corpo de Bombeiros, Capitão Oliveira, especialista em resgates em estruturas colapsadas. Um homem que conhecia a geologia instável de Ouro Preto como ninguém. A desculpa oficial para Oliveira foi a necessidade de uma vistoria de risco estrutural na rede de galerias pluviais antigas. Na calada de uma noite chuvosa, os 3 se encontraram na capela abandonada no Morro da Queimada. A entrada para a cripta estava bloqueada por uma laje de pedra pesada. Usando alavancas e a força bruta de Neves, eles deslocaram revelando uma escadaria escura que descia para as entranhas da terra. O ar que subiu era frio, úmido e carregava o cheiro de mofo e de algo mais antigo, como pó de ossos. A descida foi uma jornada para outro tempo. As paredes dos túneis eram de pedra bruta, escorregadias de limo. O silêncio era total, quebrado apenas pelo som de suas respirações e pelo gotejar de água de infiltrações. O mapa de pergaminho era o seu único guia naquele labirinto escuro. Após quase 1 hora de caminhada por passagens estreitas e câmaras abovedadas, eles encontraram os primeiros sinais de vida moderna. Um cabo elétrico improvisado, estendido ao longo da parede, e mais adiante uma batalha de água plástica descartada no chão. Seguiram o cabo até chegarem a uma bifurcação. À direita, o túnel continuava em direção a outras partes da cidade. À esquerda, terminava abruptamente em uma parede de concreto novo, lisa e perfeitamente construída, uma aberração naquele ambiente colonial. Era a parede que Benedito descreveu, vista do lado de dentro. O coração de Drummond acelerou. Ele estava sobre o solar dos Veiga Andrade. Oliveira examinou a parede. É recente. Menos de 1 ano, talvez. Mas olha aqui. Ele apontou para uma pequena grade de ventilação, quase ao nível do chão, provavelmente esquecida ou considerada insignificante pelos construtores. Era uma abertura de não mais de 10 centímetros. Pequena demais para passar, mas grande o suficiente para ver.
Drummond pegou na mochila uma microcâmera de fibra ótica, um boroscópio. Com cuidado, inseriu a lente pela grade. A imagem que surgiu no pequeno monitor de LCD fez o sangue de todos gelar. Do outro lado da parede, não havia uma adega. Havia um cofre, um cômodo moderno com paredes de aço, iluminação controlada e prateleiras de vidro. Sobre elas, dezenas de artefatos. Crucifixos de ouro cravejados de pedras, documentos antigos, pinturas e esculturas sacras. Era um museu secreto da família, o centro de sua operação de tráfico de história. Drummond moveu a câmera, varrendo o ambiente. E então, em um canto, ele viu uma grande caixa de madeira, do tipo usado para transporte de obras de arte, com palha e enchimento de proteção. Na lateral da caixa, estencilado em tinta preta, estavam as iniciais que ele tanto procurava: L.A. Ele não havia encontrado o corpo de Lúcia. Ele havia encontrado algo pior. A caixa onde provavelmente seu corpo foi guardado ou transportado. Ele tinha a prova. Tinha a cena do crime. A fortaleza dos Veiga Andrade havia sido invadida, e seus segredos mais sombrios estavam agora na palma de Drummond, a um muro de distância. O próximo passo não seria mais uma investigação. Seria uma tomada. Capítulo 5. A tomada do solar. No silêncio úmido e subterrâneo, a imagem no pequeno monitor do boroscópio brilhava com uma luz fantasmagórica. O cofre, a coleção de artefatos roubados e, no centro de tudo, a caixa de madeira com as iniciais L.A. Para a pequena equipe espremida no túnel, aquele não era apenas um vídeo, era a materialização de um mal que assombrava Ouro Preto por séculos. Drummond sentiu o gosto metálico da adrenalina. Ele não apenas confirmara suas suspeitas, ele havia olhado diretamente para o coração da escuridão. "Grave tudo, Neves", ordenou ele, a voz um sussurro tenso. "Cada ângulo, cada prateleira. Quero a caixa. Dê um zoom nas iniciais." Com a prova digital seguramente armazenada, a retirada foi rápida e silenciosa. Eles refizeram o caminho pelo labirinto de pedra, o peso do que haviam descoberto tornando cada passo mais pesado. Ao emergirem na cripta da capela abandonada, a primeira lufada de ar noturno pareceu estranhamente limpa, como se tivessem acabado de escapar de uma tumba. A missão clandestina estava completa. Agora começava a guerra legal. Drummond sabia que não podia levar aquela prova para a delegacia local. A influência dos Veiga Andrade era como uma teia de aranha, com fios que se estendiam a todos os cantos da administração municipal e estadual. Ele precisava de uma autoridade externa, uma força que não pudesse ser comprada ou intimidada. Naquela mesma madrugada, ele dirigiu até Belo Horizonte. A viagem de 2 horas foi um borrão de estradas escuras e pensamentos febris. Ele não estava apenas transportando um arquivo de vídeo, estava carregando a chave para derrubar um império. Seu destino era o gabinete do Dr. Marcelo Faria, o procurador-chefe do Ministério Público de Minas Gerais, um homem com fama de incorruptível e com quem Drummond tinha um histórico de colaboração em casos antigos. A reunião de emergência aconteceu às 7 da manhã em uma sala de conferências austera. Estavam presentes apenas Drummond, o procurador Faria e a chefe do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO. Drummond não fez um relato, ele fez uma autópsia do caso. Começou com a poeira no ateliê de Lúcia, passou pelo Opala Preto, pela confissão do pedreiro Benedito, pela ameaça à sua filha e, finalmente, projetou o vídeo do cofre na grande tela da sala. Um silêncio chocado se instalou no ambiente. O que eles viam não era apenas o produto de um roubo, mas uma operação de tráfico de patrimônio histórico de escala industrial. Um crime contra a própria memória do Brasil. A caixa com as iniciais L.A. era a prova macabra que conectava tudo ao desaparecimento. "Eu quero um mandado de busca e apreensão para o solar dos Veiga Andrade e para todas as empresas do grupo", disse Drummond, a voz firme. "E quero apoio tático. Eles são perigosos e não hesitarão em destruir as provas." O procurador Faria, um homem de poucas palavras, olhou para a chefe do GAECO. "Dê ao inspetor tudo o que ele precisar." A guerra estava declarada. A operação, batizada de Arca Perdida, foi planejada com sigilo e precisão militar.
Na madrugada de uma quinta-feira, 2 dias depois da reunião, um comboio de viaturas descaracterizadas do GAECO deslizou silenciosamente pelas ruas de Pedra de Ouro Preto. Eram mais de 30 agentes, uma força de assalto que a cidade jamais vira. Ao mesmo tempo, equipes em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro cumpriam mandados nas sedes das empresas de fachada. Às 6 horas em ponto, com a cidade ainda envolta na névoa fria da manhã, a ordem foi dada. As equipes invadiram o solar dos Veiga Andrade. Não houve arrombamento. Um chaveiro forense abriu os portões centenários em segundos. Os agentes se espalharam pela vasta propriedade, movendo-se com uma eficiência letal. O coronel Afonso e seu filho Carlos foram surpreendidos no café da manhã, na sala de jantar opulenta. A arrogância secular em seus rostos desmoronou, dando lugar a uma máscara de fúria e incredulidade. Enquanto a família era contida, Drummond e uma equipe tática foram direto para a adega. A parede de concreto que parecia tão impenetrável do outro lado foi derrubada em minutos com uma marreta hidráulica. E então, o cofre foi revelado. O ar que saiu de dentro era frio e estagnado, o cheiro de história aprisionada. A cena era ainda mais impressionante ao vivo. O brilho do ouro, a santidade das esculturas roubadas, os manuscritos amarelados. Era o tesouro secreto de uma linhagem de criminosos. E no centro de tudo, a caixa de madeira. L.A. A equipe de perícia se aproximou com um respeito quase fúnebre. As travas foram abertas com cuidado. A tampa foi erguida. O silêncio era total. Mas dentro da caixa não havia um corpo. Haviam os pertences de Lúcia. Seu avental de trabalho, dobrado. Seus cinzéis e pincéis organizados em um estojo de couro. Seus cadernos de pesquisa empilhados. E, por cima de tudo, o códice do século XVIII. Eles não o destruíram. Com uma arrogância suprema, eles o guardaram como um troféu, uma relíquia de sua vitória sobre a mulher que ousara desafiá-los. Drummond sentiu uma onda de frustração e confusão. Era uma vitória, mas a pergunta principal continuava sem resposta. Onde estava Lúcia? Foi então que um dos peritos notou algo no fundo da caixa, sob o avental. Um objeto pequeno e brilhante que não pertencia ao conjunto. Era um relicário de prata, um pingente oval, claramente do período colonial. Não era de Lúcia. Com pinças, ele o abriu. Dentro, não havia um retrato nem uma mecha de cabelo. Havia um minúsculo pedaço de pergaminho, dobrado várias vezes. Era uma página arrancada do próprio códice. Nela, desenhado com tinta ferrogálica, estava o mapa de uma mina nos arredores da cidade, a Mina da Encosta, e em um ponto específico de uma galeria profunda havia uma cruz marcada. No verso, escrita com a mesma caligrafia do códice, uma única anotação: Ad perpetuam rei memoria, para a perpétua memória da coisa. Drummond olhou para o mapa. A caixa não era um túmulo, era um testamento, uma armadilha póstuma deixada pelos criminosos, ou talvez a última pista deixada por Lúcia. Ele havia tomado o solar, mas a verdadeira batalha, a busca pelo corpo e pela paz, o aguardava nas profundezas escuras da terra. Capítulo 6. Para a perpétua memória da coisa. A atmosfera na delegacia de Ouro Preto havia se transformado. A eufonia da Operação Arca Perdida dera lugar a uma quietude sombria e solene. As caixas de artefatos recuperados eram um testemunho da vitória da lei, mas a pequena página de pergaminho, agora protegida em um invólucro de acrílico sobre a mesa de Drummond, era um lembrete de que a guerra ainda não havia terminado. O mapa para a Mina da Encosta não era uma pista, era um epitáfio. E Drummond sabia que sua missão agora era dar à vítima a dignidade de um túmulo conhecido. Antes de seguir para a mina, havia um último ritual a ser cumprido: o confronto. Carlos Veiga Andrade estava detido em uma cela de segurança em Belo Horizonte. Drummond foi até lá, não como um policial em busca de uma confissão, mas como um executor da verdade. O encontro foi em uma sala de interrogatório pequena e fria. Carlos, agora sem o terno de grife, vestindo um uniforme de detento, ainda mantinha uma postura de arrogância, mas seus olhos carregavam uma sombra de animal enjaulado. Seus advogados devem ter lhe dito que temos tudo, começou Drummond, a voz calma. As provas do cofre, os registros financeiros,
A testemunha que o viu selar o túnel. Acabou, Carlos. Carlos soltou um riso de escárnio. Um funcionário senil e alguns papéis velhos? Você não tem nada. Meu pai vai nos tirar daqui em uma semana. Drummond não alterou o tom. Ele abriu uma pasta e, lentamente, colocou as provas sobre a mesa, uma por uma. A foto do Opala preto, a planta do solar com o túnel, a imagem de Lúcia e, por fim, uma foto ampliada do relicário de prata. Nós o encontramos no fundo da caixa de Lúcia, disse Drummond observando o rosto de Carlos. Um belo objeto, século XVIII. Pertence à sua família, não é? A marca do artesão é a mesma de outras peças do seu acervo. Pela primeira vez, uma fissura apareceu na máscara de controle de Carlos. Seus olhos se fixaram no relicário. O que você quer, inspetor? Um acordo? Dinheiro? Eu quero entender o porquê. Lúcia era uma restauradora. Ela não era uma ameaça. Por que não apenas roubar o códice e assustá-la? Carlos o encarou, um brilho de desprezo no olhar. Ameaça? Aquela mulher era uma praga. Ela não entendia de respeito, de legado. Ela achou um diário e se sentiu dona da nossa história. Ele se inclinou para a frente. Há coisas, inspetor, que são maiores que a vida de uma pessoa. A história da minha família é uma delas. Ela não seria a primeira a tentar manchá-la, e não seria a primeira a se perder nestas montanhas. A confissão velada pairou no ar. Carlos não admitiria o crime, mas admitia a filosofia por trás dele. Drummond se levantou. Guarde suas histórias para o júri. Ao sair, ele sabia que não obteria mais nada, mas a imagem do olhar de Carlos ao ver o relicário confirmou tudo. O mapa era o caminho certo. A mina da encosta era uma cicatriz esquecida na paisagem, a alguns quilômetros da cidade. A entrada, uma boca escura e úmida, estava quase totalmente coberta por vegetação. A operação de busca e recuperação foi montada com o apoio do Corpo de Bombeiros. Capitão Oliveira, o especialista em estruturas colapsadas, liderava a equipe. O ar na mina era denso, com um cheiro de terra molhada, metal enferrujado e abandono. Seguindo as linhas tortuosas do mapa do códice, eles adentraram o labirinto subterrâneo. As paredes de xisto brilhavam sob a luz das lanternas e o som de água pingando era o único ruído. Após 20 minutos de caminhada por galerias que ameaçavam desabar, eles chegaram ao ponto marcado com a cruz. Era uma parede de rocha sólida, ou assim parecia. Não é natural, disse Capitão Oliveira, passando a mão pela superfície. Isso foi selado. É uma técnica antiga de alvenaria de mina, usando pedras encaixadas e uma argamassa primitiva. Mas tem uma parte aqui que é mais recente. Ele apontou para a base da parede, onde a coloração das pedras era ligeiramente diferente. Com extremo cuidado, usando microcargas explosivas de precisão para não comprometer a estrutura, a equipe abriu uma passagem. O que havia do outro lado não era uma continuação da galeria, era uma câmara funerária, pequena, abovedada, com nichos escavados na rocha. E nesses nichos, ossadas humanas, esqueletos antigos, escurecidos pelo tempo, dispostos com uma solenidade macabra. Eram pelo menos 5. Drummond sentiu um calafrio profundo. Ele havia encontrado o segredo dos Veiga Andrade. Aquele não era apenas um esconderijo de ouro, era o cemitério clandestino da família. O lugar onde, por séculos, eles apagavam seus inimigos, suas testemunhas, seus erros. A frase em latim no relicário agora fazia sentido. Para a perpétua memória da coisa. A coisa era o poder da família de decidir quem vive e quem vira pó esquecido sob a terra. E então, no centro da câmara, sobre uma laje de pedra lisa, eles a encontraram. O corpo de Lúcia Alvarenga. Ela estava deitada de costas, as mãos cruzadas sobre o peito. Não havia sinais de decomposição avançada. O ambiente frio e com pouca oxigenação havia preservado o corpo. Ela vestia as mesmas roupas do dia em que desapareceu. Em seu pescoço, uma marca escura indicava a causa da morte: estrangulamento. Ao lado de seu corpo, em um gesto de crueldade final, estava o códice, aberto em uma página que descrevia a construção daquela mesma câmara secreta. E sobre o livro, um único e pequeno cinzel de restauração, a mesma ferramenta que usaram para ameaçar Drummond. Era a assinatura deles. Enquanto a equipe de perícia começava seu trabalho silencioso, Drummond se afastou, sentindo o peso esmagador daquela descoberta. Lúcia não havia morrido por causa de um segredo de 300 anos sobre ouro.
Ela morreu porque havia encontrado a prova de uma linhagem de assassinos. Ela não descobriu apenas um tesouro, ela descobriu a fonte de onde o poder e a impunidade daquela família emanavam. Ele havia encontrado Lúcia, mas ao fazê-lo, desenterrou um mal muito mais antigo e profundo. A questão não era mais apenas fazer justiça por uma mulher, mas expor uma dinastia construída sobre ossos. Capítulo 7. O legado dos ossos. A saída da mina da encosta, ao amanhecer, foi um cortejo fúnebre e silencioso. O corpo de Lúcia Alvarenga, envolto com um respeito solene, foi o primeiro a ser retirado. Mas atrás dele, em invólucros separados, vieram os outros, os restos mortais de 5 indivíduos, testemunhas mudas de uma linhagem de violência que atravessara os séculos. Para Drummond e sua equipe, exaustos e cobertos de poeira, aquela não era apenas a conclusão de uma busca, era o início de um acerto de contas com a própria história. A notícia da descoberta da Câmara Secreta foi mantida em sigilo absoluto nas primeiras 24 horas. Esse tempo foi crucial para que Drummond e o Ministério Público consolidassem sua estratégia. A equipe de arqueologia forense, chamada às pressas de Belo Horizonte, trabalhou sem parar. Os resultados preliminares eram chocantes. As ossadas pertenciam a épocas distintas. Um homem do final do século XVIII, 2 pessoas, um homem e uma mulher, de meados do século XIX, e 2 homens do século XX, um provavelmente dos anos 40 e outro dos anos 70. Todos apresentavam sinais de morte violenta. A câmara não era um túmulo, era um arquivo de assassinatos, o método secular da família Veiga Andrade para lidar com seus problemas. Lúcia não fora a primeira. Ela fora apenas a mais recente. Com estas provas em mãos, Drummond sentiu que precisava de um ato final antes que a tempestade midiática desabasse. Ele foi confrontar o patriarca. O coronel Afonso Veiga Andrade estava em prisão domiciliar em seu solar, uma concessão devido à sua idade avançada. Drummond encontrou em sua biblioteca particular a mesma onde Dr. Alceu guardava seus livros. O velho estava sentado em uma poltrona de couro, um copo de conhaque na mão, parecendo mais um monarca deposto do que um criminoso. "Encontramos a Câmara, Coronel Afonso", disse Drummond sem rodeios, permanecendo de pé. "Encontramos todos eles, inclusive a restauradora." O Coronel Afonso tomou um gole de sua bebida, os olhos frios e inexpressivos. "Sempre admirei a persistência, inspetor. É uma qualidade rara, mas às vezes ela nos leva a lugares onde não deveríamos estar. Lugares como o cemitério secreto da sua família? Lúcia Alvarenga foi estrangulada. E os outros? Qual era o método preferido do seu bisavó? Bala de prata? Veneno?" Pela primeira vez o coronel sorriu, um sorriso fino e desdenhoso. "Você fala de crimes, eu falo de sobrevivência. Acha que um nome como o nosso se constrói com rezas e boas ações? Nomes como o nosso são como impérios, inspetor. São forjados com ferro, fogo e, sim, com silêncio. Cada um daqueles inconvenientes ameaçou as fundações deste império. Meu pai, meu avô e o pai dele antes fizeram o que era necessário para proteger nosso legado. Lúcia Alvarenga, com sua curiosidade e sua arrogância moderna, cometeu o mesmo erro. Ela não entendeu que a história não pertence a quem a descobre, mas a quem tem o poder de contá-la. A confissão era uma declaração de impunidade, a crença de um homem que se via acima da lei dos homens. Drummond sentiu um nó no estômago. Não havia remorso, apenas orgulho. "Esse legado", disse Drummond, a voz baixa e carregada de desprezo, "acabou. O senhor e seu filho vão morrer na prisão. E seu nome não será lembrado por seu poder, mas por sua barbárie." No dia seguinte, a notícia vazou,
e a tempestade desabou. Os principais jornais e telejornais do país estampavam o rosto dos Veiga Andrade não mais nas colunas sociais, mas nas páginas policiais. A dinastia do crime de Ouro Preto, o solar dos horrores, restauradora descobre cemitério de séculos e é assassinada. Ouro Preto foi invadida por uma horda de repórteres. A cidade, antes orgulhosa de sua história, agora se via confrontada com o seu lado mais monstruoso. Moradores eram entrevistados e o muro de silêncio, antes impenetrável, começou a apresentar fissuras. Pessoas lembravam de outros desaparecimentos nunca solucionados, de acidentes estranhos envolvendo desafetos da família. O medo estava dando lugar à indignação. A resposta dos Veiga Andrade foi imediata e avassaladora. Contrataram a mais cara e temida banca de advogados criminalistas do país. A estratégia era clara: descreditar a investigação. Alegaram que as provas foram plantadas, que a confissão de Benedito foi coagida, que a Câmara era um sítio arqueológico desconhecido e que Lúcia fora vítima de um ladrão comum. A batalha saía do campo físico e entrava em uma guerra de narrativas, onde a fortuna dos Veiga Andrade podia comprar dúvidas e fabricar versões. Enquanto a batalha legal se desenrolava, os peritos do Instituto de Patrimônio Histórico finalmente conseguiram decifrar por completo o Códice de Infante de Almeida. A maior parte era o que Lúcia já havia descoberto: o livro Caixa do Ouro. Mas nas últimas páginas, em uma seção escrita com simbologia alquímica e códigos numéricos, havia algo mais. Não era um mapa de túneis, mas um testamento. O autor descrevia a localização do Tesouro da Confraria, o repositório principal do ouro desviado, a fortuna original que dera início ao Império Veiga Andrade. O tesouro, segundo o códice, não estava em um túnel ou sob uma igreja. Estava escondido em um lugar de simbolismo macabro, no fundo de um poço de ventilação desativado da mina do Palácio Velho, sob o próprio Palácio dos Governadores, o coração do poder colonial. O códice fornecia as instruções exatas para alcançá-lo. Drummond leu o relatório da decodificação e entendeu. A batalha nos tribunais seria longa e incerta. Os advogados dos Veiga Andrade eram mestres em usar a lentidão da justiça a seu favor. Mas o códice dera-lhe uma última carta, uma arma simbólica e definitiva. Ele sabia que para destruir verdadeiramente aquele império, não bastava prender os homens. Era preciso desenterrar o pecado original, a fonte material de seu poder, o ouro sobre o qual gerações de crimes foram construídos. Ele olhou para o mapa da mina decodificado. A justiça por Lúcia exigia um último mergulho na escuridão. Ele precisava encontrar o tesouro não por seu valor, mas para expor ao mundo a raiz da qual toda aquela árvore de maldade havia crescido. Capítulo 8. Ouro e pó. A justiça, Drummond sabia, não seria conquistada apenas nos tribunais. A fortuna dos Veiga Andrade era um Sansão moderno. Sua força estava em seus pilares de ouro e influência. Para derrotá-los de forma definitiva, era preciso derrubar o templo. O tesouro escondido na mina do Palácio Velho era esse pilar. Expor o pecado original da família era a única forma de garantir que nenhuma manobra jurídica pudesse reescrever a história de seus crimes. A missão foi, mais uma vez, clandestina. Drummond não podia solicitar um mandado para buscar um tesouro lendário baseado em um códice de 300 anos. Ele agiu por conta própria, novamente com a lealdade de Neves e a expertise do capitão Oliveira. A entrada para a mina do Palácio Velho era um poço vertical escondido sobre o assoalho de uma casa colonial em ruínas, que pertencera ao governo e fora abandonada. Usando cordas e equipamentos de rapel, eles desceram para a escuridão. O ar era diferente ali.
seco, com um cheiro metálico, como o de moedas velhas. O mapa do códice era um enigma, mas as instruções eram precisas. Após navegarem por túneis reforçados com arcos de pedra, chegaram a uma parede que, segundo o documento, escondia uma passagem. O códice descrevia um mecanismo de trava complexo, baseado em pressão. Com a ajuda de Oliveira, eles conseguiram ativá-lo. Com um som profundo e rangente de pedra contra pedra, uma seção da parede recuou, revelando uma câmara. O que havia do outro lado era a fonte de todo o poder e maldade. Dezenas de bolsas de couro cru, marcadas com o brasão da coroa e o selo da Ordem Terceira, estavam empilhadas. Dentro, lingotes de ouro, escuros pelo tempo, sem o selo real. E, mais importante, as caixas de Jacandorá continham os livros caixa originais da confraria, documentos que detalhavam cada grama desviada e cada nome envolvido. Uma lista que incriminava as fundações de quase todas as famílias poderosas de Minas Gerais. Drummond não tocou no ouro, apenas pegou um dos livros. Era a prova que aniquilaria o legado dos Veiga Andrade. Ele não levou o livro para a delegacia. Na manhã seguinte, convocou uma coletiva de imprensa, convidando os maiores veículos de comunicação do país, historiadores e arqueólogos da Universidade Federal. Ele os levou até a entrada da mina. Diante das câmeras, ele não apresentou uma teoria, ele apresentou um fato. A história de Ouro Preto, como a conhecemos, é uma fachada, e por trás dela há um crime que nunca prescreveu. A abertura da Câmara do Tesouro, transmitida ao vivo, foi um evento que parou o Brasil. O ouro, trazido à luz do dia, não era um símbolo de riqueza, mas de corrupção. Os livros caixa foram a sentença de morte definitiva para o legado dos Veiga Andrade. A opinião pública, agora armada com uma verdade irrefutável, não permitiria que nenhuma manobra jurídica o salvasse. A notícia da descoberta chegou ao coronel Afonso em seu solar. Dizem que ele não teve reação. Apenas se serviu de uma última dose de conhaque, sentou-se em sua poltrona na biblioteca e, antes que a polícia chegasse para revogar sua prisão domiciliar, seu coração parou. Foi um fim silencioso e patético para um homem cuja vida fora definida pela violência grandiosa. Carlos Veiga Andrade, sem o poder do nome e da fortuna do pai para protegê-lo, foi condenado à pena máxima por homicídio e formação de quadrilha, destinado a passar o resto de seus dias em uma cela, assombrado pelos fantasmas que sua família criou. Meses depois, Ouro Preto tentava se reerguer de seu terremoto histórico. A cidade foi forçada a um doloroso acerto de contas consigo mesma. O ouro e os artefatos recuperados foram para o Museu Nacional e uma nova ala foi criada, a herança de Lúcia Alvarenga, a história não contada. Foi realizada uma cerimônia em frente à Igreja das Mercês de Baixo. A imagem de Santa Bárbara, agora completamente restaurada por uma equipe do IPHAN, foi reinaugurada. Lúcia não foi lembrada como uma vítima, mas como uma heroína, a restauradora que, em sua busca pela verdade da arte, acabou por restaurar a própria verdade da história. O inspetor Drummond não compareceu à cerimônia. Alguns meses depois do julgamento, ele pediu transferência para uma cidade tranquila no interior. A guerra havia acabado e ele precisava de paz. No seu último dia em Ouro Preto, ele fez uma única visita. Foi ao cemitério, ao túmulo simples de Lúcia Alvarenga. Não levou flores, apenas ficou ali parado por alguns minutos em silêncio. Ao sair, ele olhou para as montanhas que abraçavam a cidade. A história dos Veiga Andrade não era apenas sobre uma família. Era sobre como o poder, quando não confrontado, cria raízes tão profundas que se confunde com a própria paisagem. Lúcia, com suas ferramentas delicadas, havia cavado fundo o suficiente para expor essas raízes. E ele,
com a força da lei e a teimosia de um homem ofendido, as havia arrancado. A poeira sobre o ateliê de Lúcia finalmente podia ser limpa. O silêncio fora quebrado. E nas ruas de Ouro Preto, embora as pedras continuassem as mesmas, a história que elas contavam nunca mais seria de impunidade. Seria, para sempre, uma história de justiça conquistada pelo sacrifício de uma mulher que amava a verdade mais do que a própria vida.